a Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios 15. Louvando a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram nesta noite, mais uma vez, para juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Nosso bispo está atendendo a uma igreja sede agora à noite. Esse é o motivo porque ele não está aqui. Me parece que eu vi a bispa Neuza aí. Eu sumi meu esposo aqui, irmãos. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco nossos filhos, a Denise, que congrega ali na Vila Boa, e o Júnior, mora em Brasília, é membro aqui, mas mora em Brasília, não é sempre que ele está, mas como ele está de férias, hoje ele está aí. Deus abençoe pela vida da Denise, do Júnior, do Estevão Mateus, da Jordana, nossa neta, da Jordana, nora, é Jordana neta, Jordana nora. Deus abençoe grandemente nossa família, né, Cleo? Cadê a Cleo? Muito bem. Então os irmãos estão com a Bíblia aberta? Está aí? Provérbios 15. Provérbios 15. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 16, mais ou menos. Podem ler comigo, irmãos? Vamos lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. A correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. 16, e aí nós terminamos aí. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Quantos dizem amém? Estamos nos aproximando do final do ano. Sempre no final do ano nós nos voltamos para nós mesmos e começamos a pensar e a refletir no próximo ano que está chegando. E às vezes nossa expectativa sempre é de que tenhamos um ano novo melhor, ou de que sejamos melhores ainda. Não existe remédio melhor
do que quando nós estamos diante da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia Sagrada fechada é um livro comum, quando aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Você acredita nisso, irmão? Você acredita que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco? Será que todos nós temos essa consciência nesta noite? Não faz muitos dias, eu mais a minha esposa estivemos em uma congregação, e esta congregação estava fazendo uma campanha dentro do livro de Provérbios, e nós fomos convidados para falar neste capítulo 15 de Provérbios. Eu gostaria de meditar com os irmãos algo neste capítulo 15, da mesma forma que nós falamos nesta congregação. Alguém diz que estudar Provérbios é matricular em uma escola superior de sabedoria. Nós estamos numa campanha aqui, em que as pessoas estão, todos nós estamos escrevendo trechos da Bíblia Sagrada. Bem-aventurados são aqueles que escreveram Provérbios. Quantos irmãos aqui escreveram Provérbios? Vamos ver. Alguém escreveu? Ó, você, Tamar. Que bom, glória a Deus. Porque Provérbios, sem dúvida alguma, é um poço de sabedoria para cada um de nós. Diz que alguém diz, um entendido diz que estudar Provérbios é fazer um doutorado aos pés de Salomão, o homem mais sábio. Pensem nisso, o homem mais sábio da sua época. Foi o best-seller de sabedoria, ele era um poço de sabedoria, e ainda mais, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os salmos são dirigidos a Deus. Os irmãos sabem que todos os salmos são poesias inspiradas, dirigidas a Deus. Provérbios, Deus usou Salomão para se dirigir aos homens, especialmente para que os homens vivam melhor aqui nesta terra, vivam melhor debaixo do sol. É por isso que ele usou essa expressão figurada, debaixo do sol, para que nós venhamos entender e ter um relacionamento sadio uns com os outros. Talvez o que mais pesa, talvez o que mais tenhamos dificuldade nesse mundo, é nos relacionar uns com os outros, porque cada pessoa é um mundo à parte. Nós vimos as famílias hoje, o final de ano está se aproximando, e estamos vendo muitas famílias em conflitos, muitas famílias se degladiando uns contra os outros, e isto não é bom. É por isso que Provérbios, sendo a palavra de Deus, precisa nos impactar. Primeiro porque é a palavra de Deus. Veja o que John Stott disse. John Stott diz: ninguém pode ler a Bíblia sem ser compelido a adorar a Deus e desafiado a melhorar sua vida cristã. Todas as pessoas que leem a Bíblia, seja Provérbios ou qualquer outro livro, essa pessoa precisa ser impactada a adorar a Deus e melhorar espiritualmente, melhorar a nossa caminhada cristã aqui na terra. Não é isso, irmãos? Por que nós viemos nesta noite, nesta terça-feira? Nós viemos aqui porque nós queremos melhorar espiritualmente. Eu quero ser um crente melhor, né? Quero ser um crente melhor, eu preciso ser um crente melhor. E é diante da palavra de Deus que nós encontramos esta sabedoria. O tema de Provérbios é sabedoria, entendimento de mestre, habilidade, perícia. É o uso correto. O que é sabedoria? É o uso correto do conhecimento. E interessante que sabedoria não se aprende nos bancos das escolas. Não. Há pessoas que às vezes estudam tanto e são formadas e são pós-graduadas e se tornam doutores, mas não adquire essa sabedoria que não se aprende nos bancos de uma escola. Diz o texto sagrado: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Foi Tiago quem disse isso. Alguém diz que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. É o Provérbios do Novo Testamento. E Tiago diz lá: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que você seja uma pessoa sábia. Um teólogo diz assim, que o livro de Provérbios, o objetivo do livro de Provérbios é para que diminua os tolos em nosso meio, e para que aumente a cada dia os sábios. Pessoa sábia, irmãos, entendida,
pessoa que tem essa sabedoria vinda de Deus. Eu vejo pessoas que às vezes são analfabetos ou semi-analfabetos, mas que Deus deu sabedoria para essas pessoas. Que coisa linda que é isto. Que coisa linda que é isso. Isso diante da família. Já viram? Não sei se os mais antigos sabem disso. Algumas famílias que havia um pai de família, ou até hoje nós encontramos isso mesmo sendo raro, um pai de família que todas as pessoas que estavam em uma encruzilhada diante de alguma situação, ia buscar conselho com um sábio. Uma pessoa idosa, uma pessoa que tinha uma palavra certa, e aquilo que o sábio dizia, aquilo que o pai de família dizia, sempre as pessoas ouviam. E o próprio Provérbios, lá no capítulo 24, está escrito assim: na multidão dos conselhos há sabedoria. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Quantos de nós, às vezes, quando estamos assim meio intrigados em alguma situação, nós precisamos pedir conselhos, procurar conselhos com quem verdadeiramente pode nos aconselhar. Meus irmãos, eu estou falando de Provérbios. Provérbios trata de assuntos importantes. Olha aqui, vejam como é interessante. Provérbios trata do uso da língua, do uso do dinheiro. Provérbios trata das nossas amizades sadias, no relacionamento familiar. Provérbios trata claramente sobre vida sexual. Claramente, capítulo 5 e 6 de Provérbios trata sobre as tentações que vêm no sentido sexual. Provérbios trata de adultério, o perigo, as consequências do adultério. Tudo isso trata nesse livro. Veja o quanto é importante. Ele trata da ganância, ele trata do poder, ele trata dos negócios. Provérbios ensina a ser honesto, diligente, bom vizinho, cidadão ideal, modelo de marido, modelo de mãe, mulher como dona de casa. Provérbios capítulo 31 fala só sobre a mulher. Então, irmãos, verdadeiramente é um compêndio de grande conhecimento, de fato, é uma escola superior de sabedoria que está diante dos nossos olhos, e nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Então vamos ao texto sagrado que nós lemos hoje. Veja o versículo 1, vamos repetir o verso 1 de toda a igreja, leiam comigo, 1, 2, 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu disse que isso aqui, irmãos, é sabedoria pura. O sapientíssimo Salomão, ele nos exorta dizendo assim: a resposta branda desvia o furor. Ele não diz a palavra branda, não é a ação da pessoa, não é a nossa ação, é a nossa reação, muitas vezes, diante de uma palavra ou de uma ação que nós não gostamos. Às vezes nós não ficamos satisfeitos diante de uma palavra que alguém nos dirigiu, ou de alguma ação que alguém nos fez, por exemplo, no trânsito da cidade, aonde quer que nós estejamos. Aí o sábio diz assim: a resposta branda desvia o furor. Eu me lembro do pastor Isaías contar aqui nesse púlpito em uma terça-feira, que alguém xingou ele no trânsito e como diz, descascou em cima dele. Ele foi correndo lá na frente, ele parou no sinaleiro, abriu o vidro e disse: moço, me perdoe, eu não tive intenção de te fechar, coisa mais ou menos assim, me perdoe por favor, eu não tenho essa intenção. Olha, irmãos, a resposta branda desvia furor. Nós estamos falando de reação. Qual a pergunta que a palavra de Deus está fazendo para mim e para você? Todos nós nos deparamos constantemente, principalmente no ambiente familiar, com as pessoas com as quais nós trabalhamos com elas, e nós estamos convivendo constantemente com essas pessoas. Muitas vezes nós nos deparamos com uma palavra que vem assim, parece que mexer com o nosso temperamento, com a nossa têmpera. E é aí que eu e você precisamos ter a sabedoria de Deus para responder de maneira diplomática. A palavra de Deus diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata ou em taças de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pense você comigo, será que nós estamos sabendo responder de maneira clássica
responder, a nossa reação diante de alguma ação que muitas vezes nós não gostamos. Será que nós temos sabido responder de maneira clássica, de maneira crente, de maneira que agrada a Deus? Sim ou não? Mas vocês ficaram calados, irmão? O que foi? Viver em paz com pessoas que nos respeitam, viver em paz com pessoas que nos honram, é a coisa mais linda do mundo. Isso aí não é difícil, não. Isso é fácil. Viver em paz com alguém que nos elogia, que fala bem de nós, isso é fácil. Mas viver em paz com quem nos machuca, com quem fala mal de nós, com quem pisa em nosso calo, aí é andar na segunda milha. Aí é eu e você ter o espírito que a Bíblia Sagrada quer que nós tenhamos. Somos provocados constantemente, e nós precisamos aprender com Deus aqui através dessa palavra, a discordar de alguém que nos fale algo que nós não gostamos, e discordar de maneira muito diplomática, sábio. Esta é a resposta do sábio. A nossa palavra ou a nossa língua, eu sei que os irmãos sabem disso. Uma das coisas, Tiago falou isso, que se o homem e a mulher, ele der conta de controlar a sua língua, a sua boca, é tal qual o leme de um navio, não é? Que controla esse navio e dá direção a ele. Se nós soubermos controlar a nossa língua, a palavra que sai da nossa boca. Alguém diz que a nossa língua ou a nossa boca é igual a abelha. Ela tem mel e ela tem fel. Às vezes uma palavra levanta a pessoa que está abatida, mas uma palavra ela pode destruir, ela pode matar a pessoa através de uma só palavra. É exatamente por isso que o profeta, o sapientíssimo diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca do tolo derrama estultícia. Oh, irmãos, eu quero pedir ao Espírito Santo nesta noite, para que Ele venha me dar e te dar uma língua sábia. Eu quero pedir isso ao Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que na sua maneira estranha de ser, às vezes não pensa naquilo que fala aquilo que não deve, fala aquilo que não convém. Eu tenho um exemplo ruim que aconteceu, que eu vi acontecer. Minha esposa não gosta que eu conte isso não. Lá em casa você briga comigo, mas eu vou contar. Está vindo Dorietes ali, a Elisete. Dorietes e Elisete conhecem essa história. Nós éramos pastor de uma igreja. Escute isso. Isso aqui não é um exemplo bonito não, um exemplo triste. Nós éramos pastor de uma igreja. E eu era bem mais novo naquela época. Hoje eu estou com 62 anos. Naquela época eu tinha meus 47 anos, por aí. E havia uma velha anciã na igreja. E o marido dela não era crente. Mas aquela velha é muito fiel, anciã. E ela ia constantemente para a igreja e fiel ao Senhor. E o marido dela dizia assim: você vai para a igreja só por causa daquele pastor. Você é enrabixado daquele pastor. Usava esse termo. Guarde o que eu vou te dizer. E ela dizia para ele assim: meu velho, não diga isso contra o homem de Deus. Você pode pagar muito caro por causa dessa sua língua. E ela dizia isso: você pode pagar muito caro por causa dessa sua língua. Todos os dias que aquela velha anciã fiel ao Senhor saía para a igreja, aquele homem dizia: você vai para a igreja só por causa daquele pastor. Tá bom. E ela contava para mim, para Cleonim, e nós ouvimos aquilo e dizia: Deus sabe todas as coisas. Acontece que um dia eu fui transferido daquela igreja. Eu saí de lá. E o outro pastor que foi para o meu lugar, o marido daquela mulher dizia a mesma coisa para ela, para aquela velha. Uma velha anciã, uma senhora anciã, de cabelos brancos e de cabelos brancos também. Você vai para a igreja só porque você gosta daquele pastor. Foi depois de mim. Não foi nem comigo mais. Depois de mim. E a gente ficava pensando assim: como será o resultado de uma língua como esta? É lógico que a gente não quer o mal para a pessoa, mas a gente fica pensando:
Como será que Deus vai agir com uma pessoa que fala essa asneira? Todos os dias que a mulher saía para a igreja, dizia: olha, você vai para a igreja por causa daquele pastor. Um dia, ele saiu no setor lá, e ele entrou num pântano, e lá naquele pântano ele atolou, e lá ele morreu. Sabe que jeito que ele morreu? Ele colocou mais de um palmo de língua para fora. A língua dele desceu como uma gravata e veio aqui, a língua daquele moço. Um palmo de língua para fora. Os bombeiros que foram lá ficaram assustados. E o pastor foi lá. E os bombeiros disseram: nós nunca vimos um quadro como esse. Nunca vimos um quadro como esse. Uma pessoa morrer e a língua sair, quase que as entranhas da pessoa sair para fora e ficar pendurada. O que você acha? Eu disse que não é um exemplo bonito. Mas a palavra de Deus está dizendo que a língua do sábio, ela adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos, ela derrama estultícia. É como podridão. Todos nós que somos filhos de Deus e que somos servos de Deus, precisamos pensar um pouco quando formos abrir a nossa boca. A palavra de Deus, o próprio sábio diz assim: uma palavra depois de proferida e uma pedra depois de atirada, ela não volta atrás. Você atirou a pedra ou atirou a flecha, não tem jeito dela voltar atrás. Foi com tristeza que nós vimos um acontecimento, um final como esse. Foi com tristeza, foi com o coração dolorido. Diz aqui, em outras palavras, quando Salomão diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, é como se ele estivesse dizendo assim: como pincel na mão de um artista, como pincel na mão do artista, assim é a língua de uma pessoa sábia, como pincel na mão do artista. Isto é maravilhoso demais. Nós precisamos sempre cuidar para que as nossas palavras não sejam chulas, não sejam de baixo calão, mas diz o texto aqui que a pessoa que as palavras dele não vigia nas palavras, é como uma barragem que se rompe, e quando essa barragem rompe, ela vai destruindo tudo aquilo que ela vê para frente. Mas o texto sagrado, nesses próximos versículos, diz que a língua sábia é como árvore de vida. Árvore de vida. Coisa boa é a gente conversar com pessoa que verdadeiramente tem sabedoria naquilo que fala. Um pensador diz: nós precisamos ter cuidado quando falarmos, para que as nossas palavras sejam melhores do que o nosso silêncio. E aí em um outro texto Salomão diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. As nossas palavras precisam ter mais valor do que quando nós estivermos calados. Os irmãos aqui, vocês, toda essa plateia aqui, talvez vocês estão ganhando em relação ao pastor Samuel. Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Alguém diz: o falar é prata, o ouvir é ouro. Vocês estão tendo oportunidade nesta noite de ouvir, e eu estou falando. Às vezes a gente, quando está falando, a gente pode errar. Benjamin Franklin, ele diz assim: jamais conheci alguém que fosse bom em inventar desculpas. Olha o que Benjamin Franklin diz: jamais conheci alguém que fosse bom em inventar desculpas e que fosse também bom em qualquer outra coisa na vida. Viram o pensamento do sábio, do teólogo? Vocês já viram pessoas que as suas palavras é só inventando desculpas, inventando, tem um termo que me veio à mente aqui. Fala mais alto, João. Subterfúgio, né? Inventando subterfúgio. A pessoa, alguém diz assim: quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Sempre desculpas. Há pessoas assim. Elas são assim constantemente. Mas a palavra de Deus diz: a vossa palavra, ela precisa ser sim, sim, ou não, não, sim ou não, pronto. É tão fácil, né, irmãos? Sim ou não.
Olha o versículo 3, o que diz. Eu não vou explicar todo o capítulo não, viu, irmãos? Estou perto de terminar. Olha o versículo 3. Leia comigo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Olha, irmãos, a Bíblia Sagrada é demais. A Bíblia Sagrada ela nos impacta em todo momento. Em todo momento. Os ateus dizem Deus não existe. Vocês sabem disso. Os agnósticos dizem nós não podemos conhecer a Deus. Os panteístas dizem Deus não é um Deus pessoal. Os panteístas dizem tudo é Deus e Deus é tudo. Os deístas dizem Deus está muito longe de nós. Agora, para mim e para você que conhecemos a palavra de Deus e cremos nela, o texto sagrado diz: os olhos do Senhor estão sobre nós, contemplando os bons e contemplando os maus. Oh Deus maravilhoso. Irmãos, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Imagine você agora, eu sei que você está vendo pelos olhos da fé, mas imagine os olhos de Deus olhando para cada um de nós nesta noite. Os olhos de Deus nos contemplando. Às vezes a gente pensa que o nosso Deus é um Deus distante, é um Deus longe, alheio às nossas palavras, alheio às nossas ações. E o texto sagrado diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Glória a Deus. O salmista no Salmo 139, ele diz: se eu subir aos céus, Deus aí está. Se eu descer às partes mais baixas do inferno, Deus me contempla lá. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida nesta noite. Os olhos de Deus estão contemplando você aqui agora. E olha, irmãos, olha o que diz o texto: os olhos de Deus contemplam os bons e contemplam os maus. Oh Senhor, foi por isso que o salmista orou e diz: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se porventura neste dia ou nessa semana eu falei alguma palavra de engano, ou eu falei alguma palavra maldosa. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Eu quero que o Senhor me dê um coração puro, um espírito reto diante de ti. Por que isto? O salmista tinha consciência disso, de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão aqui. Esse Deus é maravilhoso demais, Ele nos contempla. Ninguém fica alheio à presença desse Deus. Eu sempre cito aqui Moisés, lá no capítulo 2 de Êxodo, quando o texto sagrado diz que Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente. Moisés pensava que Deus estava longe, Deus estava alheio. E Deus diz: Moisés, eu tenho contemplado a aflição do meu povo que está no Egito. Eu estou vendo vocês lá. Senhor, mas tem 400 anos, já passou muito tempo, mas os meus olhos estão vendo vocês lá. Eu conheço a dor do meu povo. Eu conheço a dor do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito por causa dos seus exatores. E eu gosto disso, quando Deus diz assim: Moisés, agora eu estou descendo para livrar o meu povo da mão dos egípcios e trazê-lo para uma terra que emana leite e mel. Oh Deus maravilhoso. O povo de Deus pensou que Deus havia esquecido eles lá no Egito. Aí Deus aparece para Moisés lá e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e não há sombra de variação. Ele é Deus ontem, Deus hoje e Deus eternamente. Oh Deus maravilhoso esse nosso. E eu quero que a igreja nessa noite tenha essa consciência. Os olhos desse Deus poderoso, como chama de fogo, Ele está sobre esta igreja e sobre as nossas vidas em particular. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vê trevas, Deus vê luz, Deus vê coisas, pessoas boas, Deus vê coração enganoso. Ele sabe todas as coisas. Versículo de número 5: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Aqui o Senhor está falando com os filhos, todos os filhos. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Todos nós sabemos que uma das poucas
poucos mandamentos com promessa na Bíblia Sagrada para esta terra, é quando o filho obedece e honra o seu pai e a sua mãe. Se há uma recomendação para os filhos, mesmo que eles não gostem, no presente momento, é honrar, obedecer o seu pai e a sua mãe, porque isso faz com que vivam muito tempo na face da terra, para que te vá bem nessa terra. Você quer ser abençoado, filho? Você quer ser abençoada, filha? Honre o teu pai e a tua mãe. Honre o teu pai e a tua mãe. Eu li poucos dias atrás aquele livro Lealdade e Deslealdade, como é que chama o autor do Lealdade e Deslealdade? Ele diz lá: nunca fale mal dos seus genitores, nunca toque nos seus genitores, nunca toque nos seus líderes, nunca toque nos seus líderes, aqueles que foram seus mentores. A gente vê pessoas exacerbadamente tocar na vida de pastores, como eu contei agora mesmo, de ungidos do Senhor. Isso é um perigo, isso é um perigo. Por isso que a sociedade está desta forma. Um garoto de 12 anos dentro do nosso Brasil, 12 anos de idade, a lei permitir que ele mude de sexo com 12 anos de idade. Um menino que deveria estar totalmente debaixo da tutela dos seus pais, mas a lei diz não, nesse caso ele pode decidir. E aí? Versículo de número 6 está escrito assim: na casa do justo há um grande tesouro, oh glória a Deus, mas nos frutos dos ímpios há perturbação. Sabe qual é o tesouro que há dentro da casa do justo, irmão? Sabe qual que é o tesouro? Diga comigo: paz de espírito. O nosso tesouro é esse. O nosso tesouro é um cônjuge fiel. Isso é tesouro. O nosso tesouro são filhos que honram os pais. Isso é tesouro. Isso é tesouro incalculável. Sabe o que é tesouro? Uma família unida, uma família harmoniosa, uma família ordeira. Sabe qual é o tesouro? É uma família que teme ao Senhor. Isso é tesouro. É um tesouro que não tem preço. Foi por isso que o salmista, o sapientíssimo diz aqui: na casa do justo há um grande tesouro. Não é prata, não é ouro, não é dinheiro, não é casa boa, não é carro bom, não é nada disso. Isso tudo passa. Isso tudo são coisas vãs aqui nessa terra. Eu termino aqui com o versículo 8 e 9. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Irmãos, Deus está falando aqui que antes das nossas palavras, antes do nosso louvor, do nosso cântico, Deus conhece o nosso caminho. Eu sempre digo, e eu gosto de repetir isso, que o louvor, antes de ser um exercício tão somente do diafragma, é um estado da nossa alma, que Deus conhece, que Deus conhece. É por isso que o texto sagrado diz: oferecei a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos vossos lábios que glorifica o Senhor. Várias vezes na Bíblia nós encontramos Deus dizendo, olha, pare com esse toque de instrumento, pare com esse cântico, o seu instrumento não está me agradando. Por quê? Porque Deus conhece o interior do coração do homem. Quantos pregadores por aí afora que Deus diz: essa pregação sua está chata demais, para com isso. Deus vê vida primeiro, para depois palavras. É como um pregador que estava pregando muito alto aqui, o ouvinte diz: fale mais alto, fale mais alto. O pregador: como é que eu não estou entendendo? E o ouvinte diz: as suas ações falam muito mais alto que as suas palavras, ou as suas más ações falam muito mais alto que as suas palavras. Que Deus em Cristo Jesus venha nos guardar. Eu tinha muito o que falar aqui, mas eu quero respeitar o tempo dos irmãos. Olha o versículo 16: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o
pouco com o tesouro do Senhor, com a bênção do Senhor. Está aproximando o Natal, o Ano Novo. Domingo à noite nós não teremos reunião aqui na igreja. Aprove a Deus que quando nós nos reunirmos em família, que o Espírito Santo de Deus esteja ali. Aprove a Deus que o Espírito Santo de Deus esteja ali. Aprove a Deus que o Espírito Santo do Senhor esteja recebendo o nosso Natal. Aprove a Deus que Ele venha receber. Que haja vida em mim e em você, na presença deste Cristo que é vivo. O Cristo do Natal, para a igreja do Senhor Jesus, Ele é um Cristo vivo, poderoso, eterno, para sempre. Ele não dorme, não dormita, não cochila. O nosso Cristo é o que está aqui nessa noite, com os olhos como chamas de fogo olhando para nós. Eu quero glorificá-lo na beleza da sua santidade. Queira estar em pé, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O desafio nesta noite para todos nós, que tenhamos uma vida cristã, especialmente nas palavras que falamos, como diz o profeta Isaías, porque Deus me deu uma língua erudita, uma língua clássica, para falar a seu próprio tempo as palavras certas. Glória a Deus. Eu quero que você, irmã, você, irmão, quando você se aproximar de uma pessoa, que você conversar com essa pessoa, ela veja Deus através das suas palavras e das minhas palavras. Não existe nada mais gratificante quando a gente chega perto, alguém chega perto de nós e diz: irmão, você foi um poço de Deus para mim, foi uma bênção de Deus para a minha vida hoje. E eu sei que muitos irmãos aqui, às vezes com uma palavra ou com um abraço que você dá em alguém, com um gesto que você faz, você transmite a unção, a plenitude do Espírito Santo de Deus para essas pessoas. Aonde nós chegarmos, que nós venhamos contagiar através da presença de Deus em nós. Aleluia, igreja, aleluia. Vamos orar juntos, ore comigo. Maravilhoso Pai, Deus da glória, Deus santo e eterno. Aqui tem famílias reunidas, ó Deus. Aqui tem pais de famílias, mãe de famílias. Senhor, aqui tem pessoas, ó Deus querido, e famílias que verdadeiramente a harmonia reina dentro desses lares, a paz de espírito, esses tesouros e essas riquezas que nós acabamos de proferir aqui. Mas se porventura algumas dessas famílias, ó Deus, houver conflitos, que o Senhor venha nesta noite trazer o bálsamo, que o Senhor venha ensinar a cada um de nós, através das doces palavras de Provérbios, como vivermos uma vida que venha agradar ao Senhor. Queremos viver em Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Faz isso conosco, Deus, que nesse Natal, nesse final de ano, com as pessoas com quem nós encontrarmos, ó Pai Celestial, que nós venhamos ser bênção na vida delas, para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Olhe para uma ou duas pessoas que está perto de você e fale uma palavra que venha edificar. Fale uma palavra, fala